Glória a Deus. E nesse mesmo clima nós vamos agradecer ao Senhor por estarmos aqui na presença dEle, na casa dEle. Comece aí você em casa, você que está aqui, comece a agradecer ao Senhor. Jesus, muito obrigado. Obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, por eu estar aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor Jesus, pelas minhas pernas. Obrigado pela minha voz. Obrigado, Jesus, pela minha casa. Obrigado, Senhor, pelo meu emprego. Oh, Espírito Santo de Deus, muito obrigado por nós estarmos aqui. Aqueles que estão na sua casa, Senhor, guarda, livra, cuida. Senhor, aqueles que estão vindo para a tua casa, Senhor, guia mansamente até a tua casa. Senhor Jesus, obrigado por esta noite maravilhosa, por nós estarmos sentindo a tua presença neste lugar. Senhor, fala conosco mais uma vez na tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Que honra estar aqui. Que bênção estar neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, ainda de pé, vamos aproveitar aí, prepara aí a mídia. Uma paz do Senhor a todos, a quem está em casa também, fique ligado, conectado, porque o Senhor vai falar mais ao seu coração através da palavra de Deus. E é você que está aqui também, fique conectado, ligado, pegue o seu caderno, anote as informações importantes que você quer levar, abra o seu coração, porque Deus quer falar mais um pouquinho com você, e através da palavra dEle, amém? E eu aqui como um canal de bênção, sendo usada por Ele, eu falei, Senhor, me usa esse ano. Eu até falei para Deus que esse ano eu queria ficar descansar, ajudar. Aí o Senhor acho que falou assim, não. Ele acho que ouviu errado, ele falou assim, não, você vai servir, você vai me servir, não é 90% não, nem 99%, é 100%. E irmãos, de verdade, eu me entreguei esse ano 100% a servir ao Senhor, que faz parte das 5 chaves lá, né, pastor? Que o pastor está passando para nós aí. Então, pegue a sua Bíblia ou o seu celular, em João 9, nós vamos ministrar a palavra do Senhor nesta noite. Tem tocado, nossa, irmãos, vocês não sabem, e você aí de casa também não sabe, que essa palavra, na hora que o pastor Marcos falou assim, Dai, você vai trazer a palavra quinta-feira, eu, uau, amém, tamo aí, pastor, tamo aí. Aí ele falou assim, ele não pode ouvir muito assim, tamo aí não, que ele todo, né? Tamo aí, pastor, vamos ministrar. E aí, eu falei, qual é o tema? Ele, o tema é tal, fé, milagre, cura. Eu, uau! E aí Deus já ministrou uma palavra, eu falei, uau! E assim, a semana toda, me alimentando dessa palavra, vivenciando essa palavra. E assim, tudo que foi ministrado neste momento, até agora, foi de encontro a essa palavra. Quando o nosso irmão Roque falou ali, de milagre, ele decretou, irmão, sem olhar, sem ver, ele decretou ali, o meu emprego, o horário, eu quero, Senhor Jesus, o Senhor é dono de tudo, ele colocou a fé dele, e nessa noite nós vamos falar sobre isso, irmãos, glória a Deus, é só confirmação do Senhor. Então a palavra do Senhor em João 9, não sei se a mídia já preparou ali, vou ler, depois os irmãos podem ligar aqui, porque a idade chegou, né? Então vamos lá, João 9, capítulo 1. Ao passar Jesus, um cego de nascença. Gente, é isso. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou? Este homem aos seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou, e a noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-se aos olhos do homem.
Então disse-lhe: vá, lava-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele, outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram-se eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou toda a terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles lhe perguntaram: onde está este homem? Não sei, disse ele. Amém, até aí. Pode se assentar, irmãos. E essa palavra, irmãos, olha, você que está em casa, você que está aqui, Deus tem tocado o meu coração sobre essa palavra. E eu tenho ministrado, e essa semana, assim, irmãos, vou falar. O negócio é aquela conexão com o Pai. Quando fala assim, que quanto mais intimidade o negócio é mais louco, é verdade. É muito verdade. Eu tenho vivido isso intensamente. Eu já sou intensa, então eu estou vivendo aquela intimidade com Deus intensamente. Uau, loucura para Jesus! E é isso. Você que está em casa também tem que ser louco por Jesus. E nessa palavra aqui, conta a história de um homem que ele era cego de nascença. Gente, quando a gente dorme assim, quando alguém vem dar nossos olhos, ou a gente está brincando com as crianças, alguém já fechou os olhos alguma vez e tentou andar e foi? É complicado, não é? E esse cara era desde nascença, esse homem. Desde quando nasceu. E olha como existem julgadores, e a Bíblia já diz, né? Os discípulos já perguntaram: Jesus, quem pecou? Pai, mãe, eles? Olha como que é. E nós também somos assim, não somos não? Às vezes quando a gente vê algumas pessoas na rua, já começa a julgar os nossos olhos humanos. Mas aí quando você põe os olhos espirituais, aí, irmão, vai embora e vai, ó, só dando glória a Deus e aleluia. E aí, os discípulos perguntaram, e Jesus fala: não, ninguém pecou. Ele é cego para que o poder de Deus se manifesta. Caramba, Dai, como assim? Ele é cego desde nascença? E aí, o Senhor diz que é para mostrar o poder dele? Uau, que top, irmãos. Que lindo que Deus fez. E ali eu imagino aqui, ó, Jesus, a multidão, tal. Câmera, vem comigo, mídia, desculpa, vou andar um pouquinho, hein? Vem comigo. E aí ele aqui, Jesus, os discípulos estão indo, e aí tem aquele moço sentado ali, e aí eles olham, aqui é o moço, aqui é o homem, hein, pessoal? E aí eles olham assim, aí ele olha o pessoal, e os discípulos falam: cego, de nascença, ele é o cego, tal. Ele julga lá, falando com ele, e aí os discípulos falam com Jesus: aí Jesus, peraí. Porque Jesus podia assim, levanta e anda, não podia? Podia fazer isso, fácil. Mas não, ele foi lá, ministrou ali para os discípulos, explicou porque ele era cego, e aí Jesus cuspiu no... Gente, que a gente vê hoje, a gente acha nojento, né? Cospe, pegou lá, fez e colocou nos olhos daquele moço cego. Olha que incrível. E aí, deixa eu pegar aqui a minha colinha, irmãos, que eu peguei e falei assim: gente, como assim? Porque é nojento. Se a gente, fala aí se os irmãos já acham nojento assim. Jesus preparou ali o lodo, tal, e colocou os olhos daquele homem, e falou assim: vai até lá o tanque, que é o enviado. Porque Jesus já estava falando ali: nós somos enviados. E é você nessa noite também. E ali, o que significa isso, gente? A saliva na antiguidade era comum em forma de demonstrar ao enfermo de que Jesus queria curá-lo. Ó, pastor, já me corrija se eu errei. Mas ali, aquela lama ali, aquele que ele fez, aquele demonstração de cuspir, pegar e fazer, é que Jesus queria curá-lo. Jesus podia curar de qualquer jeito ali, rapidinho. Podia falar uma palavra e já, curar. Mas não, ele quis mostrar às pessoas que estavam ao redor, aos discípulos, que mesmo que ele era Jesus,
Tinha outras formas de fazer aquele moço ser curado. E aquele moço, gente, sabe que é da hora, que é top, e que eu estou vivendo isso, e quero que os irmãos sejam impactados com isso? É que Jesus não falou nada, só falou para ele assim, ó, vai lá, lava o rosto no tanque de Siloé. O cara falou o que para Jesus, o homem? O que ele falou? Nada. Nada. Ele só levantou e foi. E foi sozinho, não foi ajuda de ninguém não. Ele foi sozinho ali, ó. E o que eu quero trazer nessa noite para os nossos corações? Ele estava sensível à voz do Senhor. Ele estava ali com uma fé, que nem o Rock ministrou aqui, ó. Que a fé dele foi além do que ele estava olhando. Não é o que nós vemos, palpamos e tocamos. Estamos aqui, ó. Não. É além disso, é o que não vemos. Ele estava sensível à voz do Senhor. E nessa noite, como estamos? Estamos ouvindo a voz do Senhor? Poderia aqui ministrar sobre o milagre que Deus fez. Claro, é top. Foi um dos top que Jesus fez. Que é o milagre, de que ele moço foi até o tanque. Mas não é isso que eu quero frisar nessa noite. O que Deus ministrou ao meu coração. Como estamos o nosso coração diante de Deus, como estamos a nós ouvindo a sensibilidade. Não, mas está falando de cego, está falando de ouvir? Sim, porque esse cara aqui, ó, esse homem que foi curado, ele estava sensível à voz do Senhor, ele não questionou, ele só foi. Olha o que Deus fez, ele só, foi, e ele não foi com a ajuda, ele levantou. Gente, eu lendo essa palavra e as demais que eu vou ouvindo, ou lendo a Bíblia, fazendo meu devocional, eu fecho os olhos e vou na história. E hoje eu não faço um terço do que Deus fez, do que Ele andou com os discípulos. Deus não pode nos usar para curar, Deus pode nos usar para ajudar o próximo. Deus pode. E eu tenho orado e pedido para Deus por essa juventude, por esta igreja, por esse Parque dos Chaves, ser tocados pelo Senhor, estar sensível à voz do Senhor, porque é um ano de renovo, um ano de mudança, um ano de transformação, um ano que precisamos nos doar para o Senhor Jesus, porque Ele está voltando. E o que você fez? O que você tem feito? Como você tem feito na sua casa? Você tem orado? Tem ouvido a voz dele? Está sensível? E aquele homem cego levantou e não precisou da ajuda de ninguém, ele foi. E foi indo, batia em algumas coisas, batia, e voltava e ia, porque ele só queria ir para o tanque. Porque quem falou foi Jesus. Ele ouviu, irmãos, ele não questionou. Galera do YouTube, ele não questionou nada, ele só levantou na hora que ele ouviu a voz de Jesus. E nós? Como estamos nós? Como está a Dai? Eu tenho vivido isso constantemente, irmãos. Na minha casa, no meu trabalho, com as pessoas que estão ao meu redor. Eu até falo assim, nossa, Deus, foi eu? Senhor, me ajuda. Deus me dá sabedoria para falar com esse jovem, com esse outro jovem, porque cada jovem tem uma história, tem problemas, também tenho. E eu, Senhor, eis-me aqui. Senhor, nos usa. E é isso nessa noite, meus irmãos. Pensa aí, como que está você? Você tem ouvido a voz de Jesus? Ou a voz do outro está maior? Está mais assim, ecoando? Ou é a voz de Jesus? Porque está a briga, vai ficar a briga. Só que quem tem que ecoar é Jesus. Vem, filho meu, vem, filho meu. Vem, eu quero te usar, faça isso. Rock que trouxe, gente, o Rock trouxe aqui um exemplo incrível da fé dele, em uma semana, propósito, de coisas que ele não viu, ele só foi. Os amigos dele falaram, nem vai, olha lá. Eu peguei esse exemplo agora, veio aqui. E aí ele falou, não, vamos tentar, né? Deus, eu orei, fiz propósito. Oxi, eu sou diferente. E aí foi. E aí ele entregaram com o horário que ele queria, irmãos. É para glorificar de pé, igreja. Porque é lindo o que Deus faz. É lindo o que Deus está fazendo neste lugar.
nessa casa de oração, a nossa casa. Precisamos estar sensíveis à voz do Senhor Jesus. Essa palavra remoeu no meu coração. O cego levantou, foi curado. E ainda chega, quando volta, tá lá, vem comigo, mídia, câmera. Tá lá, aí ele entrou no tanque e tal, uau, viu as maravilhas. Ele já achava tudo lindo, ele estava tudo bem, sem enxergar. Imagina ele com os olhos abertos. Eu fico imaginando o povo olhando ele. E aqueles vizinhos, porque tem vizinhos, tem amigos que vai falar, vai mesmo. E aí eu imagino ele voltando, ele aqui ó, voltando, e a multidão aqui, os vizinhos. Ele voltando e ele deve se achar. Não, imagina, não se achou. Ele assim ó, todo olhando as coisas, a perfeição. E os vizinhos aqui ó, os vizinhos, oxe, eita, não é o cego? Oxe, não é o cego de nascença? Não é o cego. Ele, não, sou eu mesmo. E aí, que é isso? Como você está vendo? Foi Jesus. Eita, olha irmãos, que glória. Vocês têm noção, eu estou ensinando aqui mais ou menos, mas eu imagino aquele dia, aquele momento, e o que Deus pode fazer neste lugar, com a gente, nós se entregando para Ele, estando atento ao que Ele quer dizer, o que Ele quer falar, nos usar. Ele só fez ali um mínimo ali, ó, começou naquele moço, e ainda teve crítica, mas ele é cego por quê? Pecou um, pecou dois, não, para mostrar o poder de Deus. E ele, na hora que Deus falou ali, passou aquele cuspe, aquela lama nos olhos dele, falou, vai até o tanque lá, vai se lavar que você vai ser curado. Ele podia, por que eu vou ter que ir no tanque? Para quê? Você não pode me curar? Ele podia falar N coisas, podia fazer N questionamento, mas não, porque ele sabia quem era o cara que estava ali, ele sabia quem era aquele homem poderoso, ele sabia porque ele estava ouvindo falar. E nós, o que nós estamos fazendo na nossa vizinhança, nós mesmos? Ou será que nós também estamos precisando abrir os nossos olhos espirituais? Será que é isso nessa noite também? Será que estamos com os olhos vendados? Não queremos abrir porque não queremos responsabilidade, não queremos fazer a vontade de Deus? É uma pergunta para você, vai ficar aí, você vai responder para você mesmo. Será que você não quer abrir os seus olhos espirituais? Ou não quer abrir os seus ouvidos, os tampões, para você não ter responsabilidade com Jesus? Para fazer a vontade dEle? Do que Ele te chamou? E aí, nisso que você não está ouvindo a voz de Deus, você não está com os olhos abertos para o que o Senhor quer fazer, aí a sua fé vai embora. E aí, quando você estiver lá, fraco, Deus é misericordioso. Mas quando você estiver lá, ai céus, ai Deus, e agora? Ei, quando você estava aqui, ó, estava, né, naquela, vai pecar, você caiu. Você não quis levantar, não chamou o irmão de oração, não chamou um amigo para contar. Irmãos, nessa noite, esteja sensível à voz do Senhor. Não questione, tem até um hino, não questione, adore, mas não questiona nada. Faça a vontade do Senhor, esteja atento ao que Ele quer dizer, o que Ele quer te usar. Cadê a sua fé em Deus? Hoje é um culto de fé, de milagres. Hoje eu estou com uma enfermidade no meu pé, eu tenho que fazer alguns tratamentos médicos, eu vou ter que fazer uma cirurgia, e eu estou orando aqui, ó, Senhor, eu vou fazer todo o processo que tem que ser feito humanamente, mas eu creio no milagre do Senhor Jesus. Temos irmãos aqui com testemunhos lindos de cura de câncer, olha que lindo, para impactar outras vidas também. Seja sensível à voz do Senhor, deixa Ele te usar. Se entrega para Ele. Irmão Roque aqui, ó, eu vi que ele foi sentar ali, ele só falou assim, nossa, que vergonha, que nervoso. Mas você veio, você contou o que Deus fez, foi maravilhoso. E pode ter certeza que as pessoas que estão em casa e ouviu, aumentou a fé mais ainda. Porque Deus fez algo sobrenatural sobre a sua vida, da sua família, e vai fazer muito mais em toda a igreja aqui. Nós estamos orando por um estacionamento. E a fé que o estacionamento vai sair esse ano. Amém! Eu até estávamos num culto passado, eu e a Bruna, eu falei, Bruna, o pastor pregou lá, ministrou, eu falei, amiga,
já sei o que a gente tem que fazer. Não é só falar e orar, não. Vamos desenhar. Onde é o desenho? Ela já falou que tem um arquiteto Wesley que já tinha feito o desenho aqui do estacionamento. Falei, põe lá na frente ou põe lá atrás e vamos começar a orar. Esse estacionamento vai sair. Esse estacionamento vai sair. A sala GBD vai sair aqui na casa do lado. Quem tem fé? É isso, irmãos. É a fé começar a interceder e orar. Está sensível a voz do Senhor. Eu creio no nosso estacionamento. Eu creio no nosso estacionamento aí para 50, 100 carros. Eu creio numa casa ao lado, a casa da frente, para a sala GBD, para cultos de jovens, de adolescentes, de pré, de criança. Porque é o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que fez o milagre. Aquele que fez o milagre no cego, curou o cego. Aquele que andou sobre o mar. Com Pedro lá, Pedro todo, Deus. E ele foi e fez. E porque nós não estamos crendo no mesmo Deus. Nos desperta, irmãos, vamos nos despertar a estar sensível à voz do Senhor. Ele quer nos usar. É só você falar, Deus, eis-me aqui, me usa. Mas não adianta você falar isso e não ter fé. Aí fala aqui no culto, vem, ora, chora, tal, e foi grandioso. Aí chega a segunda, pá, não é nada daquilo. Ei, aí fica difícil. Aí para vocês estar em casa vai ficar difícil. Não, aqui você vem, nós não vamos, o carro só anda se ele tiver combustível, né? Esses dias eu fiquei parada, misericórdia, pastor, já orei para Deus, pelo amor de Deus, ficar parada sem combustível, meu Deus, ainda bem que eu estava do lado de casa. Aí fui a pé para casa e deixei o carro, pastor, só prova, mas vamos dar glória a Deus. Mas o carro para andar, ele precisa do combustível. Você vai lá no posto, abastece segunda, aí fica a semana toda, aí vai... Ei, é que nem a gente precisa do combustível do Senhor. Vim aqui, cultos de domingo, às quinta, na semana, orar em casa, fazer o culto. Mídia, vem comigo, hein? E aí, nos abastecemos da palavra do Senhor. E saímos para falar ao amor dEle. Aonde você pisar, aonde você estiver, fala do amor de Jesus. Seja sensível à voz dEle. Eu estava ministrando ontem com uma jovem, conversando com ela, batendo um papo, e eu falei assim, entra no secreto. Você está precisando entrar no secreto com Jesus. Vai lá, ouve Ele vai falar com você. Vai lá que Deus vai te usar. Irmãos, eu só ali falei, Deus usa ela. Fala com ela no secreto. Essa é a minha oração. Semana passada eu falei com uma outra jovem, conversando com ela, e não é, não sinto, eu não sinto. Falei, tá bom, mas você só vai para a igreja. Que deixa que o Espírito Santo vai trabalhar. É assim que faz. Irmãos, eu estou aqui, na fé com Jesus, frenético. Esse ano eu quero mais de Deus. E não só eu quero impactar vocês para ter mais de Deus, ouvir a voz de Deus. E eu falei para a jovem, eu não tenho vontade de ir para a igreja, tal. Meu Deus, me dá as palavras, Senhor, vai lá. E eu falei, tá, tudo bem, você está certo, você está certo. Você tem medo de morrer? Tenho. Eu falei, Deus, então já tá aí. Então você sabe que tem que pegar com Deus. Mas eu não tenho vontade ainda. Eu falei, mas você tem vontade de ir na igreja? Não tenho. Eu falei, não, então você vai ter. Você vai. Você só vai. Não precisa fazer. Só vai. Fica lá no fundo. É isso. Fica lá, né, pastor? Fica lá no fundinho. Porque tem gente orando pela sua vida, amada. Tem gente orando, e você vai ser impactada e tocada. Você vai sair nesse corredor falando em línguas. Você vai sair nesse corredor aqui, e as pessoas vão olhar, onde é ela? Que nem fizeram aqui, com o cego. É ela que está fazendo isso? É ela que Deus... porque Deus usa os improváveis. Deus usa os improváveis. E eu oro para que ela tenha a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Na casa dela, ou no carro, aonde quer que for. Mas não só a vida dela. Nessa noite eu oro pelas nossas vidas, para que nós tenhamos a sensibilidade de ouvir a voz do Senhor, como aquele homem ouviu, e ele só foi, ele não questionou, ele não perguntou, ele não falou, aonde, mas por quê, para quê? Se o Senhor podia me curar agora? Não, ele só foi, e é o que nós devemos fazer nessa noite. Senhor, eis-me aqui, eu quero te ouvir, eu quero ouvir a tua voz, Espírito Santo, eu quero fazer a tua vontade, eu quero trabalhar na igreja, eu quero falar com aqueles moradores de rua, eu quero que meu marido venha para a igreja, o que eu tenho que fazer na minha casa? Senhor, me dá estratégia, os meus vizinhos, irmãos, eu trabalho numa rua que, meu Deus, dá vontade de passar assim,
salva, Senhor. Nada de gritar assim, ó, cura, liberta da droga. Ó, um dia eu vou pegar o pastor Marcos Ronaldo e vou lá. Eu trabalho ali do lado da Galeria do Rock, no centro, na República. Gente, eu passo, já fico bem doidona, assim, eu falo, Deus. Mas ali eu já vou orando, Senhor, abençoa eles são jovens, Você vê poucos idosos ali, mas são jovens. Gente de, tipo, 14 a 35 anos, ali naquela rua. E é desde a hora que eu chego, 7 horas da manhã. Eles estão ali. Mas eu já chego assim, Jesus, abençoa, Deus, cura, liberta. Senhor, me dá estratégia, Senhor. Eu vou orando assim todos os dias. Eu vou passando ali. E eu tenho certeza que Deus vai fazer algo sobrenatural ali. E aí quando está chovendo, eu, glória a Deus, Senhor, hoje eu vou descansar um pouquinho, porque está chovendo, não tem ninguém. Mas ali eu passo, na hora que eu chego, na hora que eu vou para o almoço, na hora que eu volto, eu intercedo por aquelas vidas. Eu não chego ainda porque são muitos homens, as meninas, daquele jeito. Mas eu tenho orado por aquele lugar. Eu tenho passado ali, ó. E vocês também, irmãos. Faça isso aonde você for. Aonde você vê uma situação difícil. Não tem coragem de falar, já começa a orar, interceder, porque Deus vai usar, Deus vai agir. Eu tenho fé. Você tem fé? Se tem fé, vai embora. Vai embora. E nós vamos num domingo, nos abastecemos hoje e vamos, ó, louvar, Senhor, interceder por esses irmãos, por essas pessoas. Mas temos que estar sensível à voz de Deus. Essa é a palavra dessa noite. Estejam sensíveis à voz de Deus. Deixa Ele te usar com os dons que você tem. Os dons, eu já falei uma pregação aqui, é um presente. Quem não gosta de ganhar presente? Eu amo ganhar presente. Mesmo que me dê flor, que eu não gosto, mas eu gosto, porque é presente, né? Vem ganhar, não foi eu que comprei, então amém. Então, use o seu dom. Tem uma irmã aqui que tem um dom de fazer comida que, meu Deus do céu. Amém, Senhor. É bolo, é brownie, um monte de coisa que a irmã faz. Amém. Deixa Deus te usar com esse dom lindo, maravilhoso. Irmãos, nessa noite, a minha oração e o que eu ministrei aqui é para que estejamos sensíveis à voz do Senhor. Que a nossa fé não seja abalada nessa noite. Que seja permanente. Que esse homem aqui seja um exemplo para as nossas vidas, para a nossa caminhada de 2023. O que Jesus fez na vida dele. Só chegou ali e falou, ele foi. Não questionou, não perguntou, nem nada, ele foi. Temos aqui testemunho do irmão Roque também, que foi um exemplo nessa noite. Então que você fique com essa palavra nessa noite. Vamos levantar. Porque foi cantado aqui. Até que, eu não sei se o louvor vai pegar ele, mas o amor tem um nome. E o nome dele é Jesus. É esse amor aqui, ó. Olha, oh Deus, obrigado, Pai. Olha aqui, ó, o que ele fez com esse cego. E ensinou aos discípulos. Porque, irmãos, Jesus estava ali andando. E as pessoas ouvindo ele, e as pessoas eram impactadas. E hoje, quando a gente anda e fala de Jesus? As pessoas estão impactadas com aquilo que você fala que Jesus faz? Já parou para pensar também? Se algo não precisa mudar, se alguma coisa precisa ser trocada, alguma coisa que você precisa ir conversar com o Pai, fala assim, ô Jesus, eu queria ser ali, ó, que aquele tempo que o Senhor andava e curava, que eu sei que o Senhor pode fazer isso na minha vida, eu posso ser um intermediário seu. Quando a gente, não sei se muitos já passaram por isso, mas expulsaram um demônio, né? Vocês estão em casa a expulsar pessoas que não estão muito bem ali. Tem gente que não vai porque tem medo, tem crente que não vai porque tem medo. Mas nessa noite, se entrega ao Pai. Fala assim, Senhor, eu quero estar sensível à sua voz. Eu quero te ouvir. Eu quero ser usada. Eu quero ser tocada. Porque Ele te ama. Jesus te ama. E se você está aqui nesta noite, nesta quinta-feira, do dia 9/2/2023, se você está aqui, ou se você está ali, online, com a gente, é porque Deus quer falar com você. Deus quer mudar a sua história. Deus quer que você fique sensível a Ele e sirva a Ele. Feche os seus olhos nessa noite. O louvor vai estar aqui ministrando. E eu quero que você medita nessa palavra que eu falei hoje, nessa noite, em João 9. Eu quero que você pense ali como aquele moço. Aquele moço não questionou.
só ouviu a voz do Senhor. Poderia ter ministrado aqui sobre a cura dele, mas o que mais me impactou foi ele ter ouvido a voz do Senhor e foi ao tanque, não questionou, ele só ouviu a voz do Senhor. E irmãos, nessa noite, Jesus quer te usar. Deus quer que você se entregue a Ele. Mas se entrega assim, não é só hoje quinta. É que você se entrega todos os dias da sua vida. O nome dele é Jesus. Ele te quer nessa noite.